A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17: tratem todos com devido respeito. Algumas traduções, o termo aqui, a palavra aqui é honra. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Esse texto, Deus trouxe muito claro ao meu coração quando eu estava jogando futebol com meu filho e me ensinou um princípio incrível da palavra de Deus. Eu estava tentando ensinar o meu filho a chutar a bola mais devagar, no momento que eu estava do lado dele, ele tocava um pouco mais fraco. Filho, toca a bola dessa forma, chuta dessa forma. Ele disse: papai, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha forma. Na hora o Espírito Santo me ministrou e disse: filho, pode fazer do seu jeito, porém, ouça o papai para que você possa aprender mais rápido, para que você possa aprender aquilo que o papai sabe fazer. Já passei pelas escolinhas de futebol, então eu quero ensinar o meu filho da forma correta, mas sem tirar dele a particularidade dele como ser humano. Ele precisa ser ele mesmo, mas aprender através de uma experiência que eu como pai tive, que eu quero passar para ele. Esse texto aqui é muito claro, ele vai dizer que nós devemos ter honra ou respeito a qualquer pessoa. Ele vai dizer para a gente amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Nós sabemos que Deus é aquele que estabeleceu as autoridades. Deus é aquele que estabeleceu o princípio de autoridade. Até o final do capítulo, ele vai tratar sobre isso. Ele vai tratar sobre essa questão da autoridade, sobre essa questão da honra e do respeito. Então, o que eu quero tratar com você nesta hora é que nós devemos respeitar as diferenças sem alterar a nossa essência. E o texto que eu quero discorrer para vocês sobre admiração, qual a diferença de respeito e admiração, está lá em João capítulo 5, versículo 20 e 24. Diz assim, o versículo 20: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Em algumas versões, maravilheis, vocês vão se maravilhar. E Jesus está dizendo que as obras que ele fez, ele vai estar mostrando para essas pessoas ainda obras maiores, na qual elas vão ficar admiradas, elas vão ficar maravilhadas. E é tão interessante que a palavra admiração ou maravilheis nesse texto significa talmazo, que significa admirar, surpreender, maravilhar, estar surpreendido, ser tido de profunda admiração. O que me chamou a atenção nesse texto é que Jesus fala isso sobre as suas obras. Ele estava ensinando sobre o reino de Deus e a palavra do seu Pai, e os judeus estavam perseguindo. Jesus diz: olha, eu vou fazer obras maiores ainda, que vocês vão ficar maravilhados, vocês vão ficar admirados. Mas se nós lermos o contexto do capítulo 5 e entrarmos no capítulo 6 de João, nós vamos perceber uma coisa: aqueles homens ficaram admirados e maravilhados com os feitos e com as obras de Jesus, mas eles não temiam a Deus, eles não respeitavam a Deus, eles não respeitavam nem o próximo. O texto que eu usei como base, ele traz esse fundamento para nós, sobre a honra a Deus, o respeito a Deus e ao nosso próximo. Então Jesus traz um princípio aqui: as pessoas podem o admirá-lo, mas podem não respeitá-lo, podem querer os feitos dele, mas não querer andar nos caminhos dele. E é tão interessante que essa palavra, eu estava estudando e lendo, ela está relacionada ao maná do Antigo Testamento. Lá em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 3 e 4, assim, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor não nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne, olha a ênfase, e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome. E o versículo 4 é incrível, diz: porém o Senhor disse a Moisés: eu farei chover pão do céu, o maná. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Os egípcios temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, o seu servo. Olha que interessante. No capítulo 14, versículo 31, depois de eles virem todos os milagres que Deus fez através de Moisés, abrindo o mar, subjugando os egípcios, eles dizem assim, eles declaram, olha só, eles declaram que eles estavam temendo ao Senhor. O texto diz: eles temiam o Senhor e nele colocaram a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Eles estavam temendo a Deus e confiando
confiando na liderança que Deus tinha levantado. Mas é engraçado que no capítulo 16 o quadro muda. Não tem pão, eles começam a reclamar, dizendo que era melhor morrer no Egito do que estar passando por aquela situação. O maná, a palavra maná significa o que é isso? Que coisa maravilhosa! Percebe que Jesus é o pão do céu e o maná aponta para Cristo, e Cristo se manifestando em verdade no capítulo 5 de João, ele está dizendo: vocês vão ficar admirados, maravilhados com as minhas obras, mas vão rejeitar a minha pessoa, porque quem não honra aquele quem Deus enviou, também não honra Deus. E o que me chamou a atenção nesses textos foi que como que Israel estava numa condição de confiar em Deus, em temer a Deus, no capítulo 14, versículo 31, e logo no capítulo 16, eles já não estão mais acreditando em Deus e nem em Moisés. Você já fez essa pergunta? Como que rapidamente eles passaram do temor e da confiança a Deus e a liderança que ele levantou para uma desconfiança e para uma incredulidade total? Na verdade, esses princípios permeiam toda a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A admiração sem o respeito, ela aborta o processo de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. No Salmo 78, ele vai falar sobre o povo de Israel, sobre todos os feitos de Deus no deserto. E ele começa assim: povo meu, escute os meus ouvidos para o que eu tenho a dizer. O Salmo 78 é um chamado para nós pararmos tudo e ouvirmos o que o Senhor tem a dizer. E a minha pergunta para você e é o que você precisa entender: o que você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvido? Para você numa situação por você estar politicamente correto, ou para o princípio de Deus? Para uma situação que aparentemente você pareceu injustiçado ou desfavorável, ou para o princípio de Deus? A Bíblia, na verdade, ela nos encoraja a viver o propósito de Deus. E o Salmo 78 ele vai começar a falar sobre os pais, que os pais devem ouvir e ensinar os seus filhos, ouvir a Deus, ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus. Mas olha que interessante aqui, para eu fechar aquilo que eu quero dizer e trazer esse princípio sobre os nossos corações. Versículo 78, versículo, que interessante aqui, versículo 7. Então eles porão a confiança em Deus, falando do ensino dos pais para com os filhos, e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Mas olha só o versículo 9: os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança com Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. O que nós vemos aqui é que quando os homens não guardaram, não regeram o seu coração a respeitar a Deus, a honrar a Deus nos seus mandamentos e passarem esses mandamentos para a próxima geração, mas só ficaram admirando pelas coisas que ele fazia para eles no deserto, esses homens tinham capacidade, eram flecheiros, tinham capacidade de guerra, e a Bíblia diz que eles recuaram. Os flecheiros armados viraram as costas no dia da batalha. Pode ser, querido, que você esteja perdendo algumas batalhas na sua vida, porque você admira o Evangelho, até frequenta uma igreja, admira as maravilhas de Deus, mas não tem respeitado a Deus, não tem honrado ao Senhor. Porque quando nós honramos o Senhor, nós respeitamos as diferenças, a nossa intenção, a nossa integridade, ela fica intacta, porque o princípio do Senhor gera um fundamento no nosso coração. Nós não precisamos desrespeitar ninguém, pelo contrário, diz em 1 Pedro 3, 14 e 15 que nós seremos respeitados, mas é a vontade do Senhor que mesmo que sejamos desrespeitados, nós passamos por tudo isso para a glória de Deus, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Cristo. Então deixa essa palavra como encorajamento para você, e a minha oração é que você não aborte o propósito de Deus sobre a tua vida, que você honre o Senhor e o admire pelo que Ele é. Deus te abençoe, focados na eternidade.